Olá, eu sou a professora Ana Flávia e nós estamos na nossa videoaula de número 12. O tema da aula de hoje são as narrativas ficcionais e a estrutura da narrativa. Narrar, vocês já sabem, por favor, já viram isso antes. Narrar é contar uma história. Narrar é um ato que vem do ser humano. É normal. As narrativas, elas remontam à nossa antiguidade clássica. Quando a gente ainda nem tinha escrita ainda, o homem já contava histórias. Se vocês pegarem as histórias lá na antiguidade clássica da Grécia, vocês vão encontrar. O homem já se reunia em grupos para contar histórias. No caso das narrativas ficcionais, ficção significa aquilo que nós inventamos, aquilo que nós criamos, que a nossa cabeça cria. As narrativas ficcionais, elas podem ser de terror, de mistério, pode ser de uma aventura, pode ser sobre ficção científica, criar um mundo sobre heróis. É tudo aquilo que eu invento. Pode ter algum tipo de relação com o real? Pode, porque nós criamos a partir daquilo que nós conhecemos, daquilo que a gente sabe que é possível acontecer, e aí a gente cria um universo novo, tá bom? Então, narrativas ficcionais são histórias criadas, imaginadas pela cabeça de alguém. As partes de uma narrativa são a introdução ou a apresentação, ou seja, o começo da história, onde eu apresento os personagens, onde acontece a história. Depois nós temos a complicação, ou o conflito, ou o desenvolvimento. Então a história continua e ela vai se desenvolvendo através dos fatos. Através dos fatos, nós vamos chegar ao clímax da história, que é o momento mais crítico, o momento mais alto desse enredo. Passado esse clímax, nós caminhamos para o desfecho ou a conclusão deste enredo. Dentro dos elementos da narrativa, como vocês já viram na tela anterior, nós temos vários. São elementos que precisam existir para que nós tenhamos uma narrativa, ou seja, uma história que esteja contando algo. O que são os fatos? Nossa, é fácil. Fatos são os acontecimentos dentro de uma história. Simples, né? Enredo. Sabe lá no carnaval quando tem o samba enredo? Então, enredo é a sequência dos fatos ou dos acontecimentos. É assim que nós temos uma história. Precisa ter um enredo, um início, um meio, um fim. Um enredo, uma sequência. Os personagens são aquelas pessoinhas que estão lá na nossa história. Pessoas, ou no caso das fábulas, são elementos da natureza, como os animais, árvores. São eles que vivem o enredo, são eles que vivem os fatos, tá bom? E esses personagens, eles podem ser principais, eles podem ser antagonistas ou os personagens secundários. Os personagens principais, o nome já diz, são eles que têm o foco na história, eles são quem comandam o rumo da história. Os antagonistas são aqueles quem vão contra os principais, eles se opõem aos personagens principais. Geralmente são os vilões, mas não é sempre, tá bom? E os secundários são os demais personagens que participam da história, mas também têm importância. Estão próximos aos personagens principais. Tempo. Ué, o que é tempo? É quando se passa a nossa história, quando se passa o nosso enredo. Então, já sabe, apareceu essa pergunta em um exercício. Quando se passa a história? Eu quero saber o quê? O tempo da história. Em algum momento a história vai fazer essa menção. O nosso enredo fará essa menção. Ou ele vai fazer a indicação de um período do dia, de um mês, de uma estação do ano, ou ele vai indicar um ano, um período da história. Então, o tempo é quando se passam os fatos.
espaço? Onde? Onde se passa a história? Na cidade? Na fazenda? Não sei. A história vai te indicar. Ela vai trazer elementos que você conseguirá descobrir. É o lugar. Ah, eu tenho uma narrativa do Robinson Crusoe. Ele vai lá em algum momento, ele vai te indicar o lugar. Eu tenho a narrativa que se passa na Inglaterra. Ele vai te dizer que se passa na Inglaterra ou ele vai te trazer o nome de uma cidade. Tá bom? Tem uma narrativa do Monteiro Lobato. Ele com certeza vai te indicar em algum momento onde se passa. Ou, quando nós estudamos o autor, eu encontro essas informações. Por isso que quando se estuda, quando vocês chegarem no ensino médio, é tão importante conhecer o contexto histórico do período em que nós estamos estudando determinado texto e conhecer sobre o autor. Sobre os narradores, agora é preciso muita atenção, tá bom? Os narradores, eles podem acontecer com 2 tipos de foco narrativo, porém, eles têm alguns nomes diferentes, tá bom? Eu vou apresentar a tela e eu já volto aqui. Narrador-personagem, como o próprio nome já diz, é aquele em que ele narra a história e ele é um personagem. Esse narrador, ele é em primeira pessoa, afinal, ele é um personagem. O narrador, observador, onisciente e intruso, esses são narradores em terceira pessoa. Eles contam a história, mas não são personagens. O narrador observador é aquele que conta a história, mas ele não faz parte da história, tá bom? Ele observa tudo. Pensa que ele está num cantinho observando tudo, mas ele não faz parte da história. O onisciente, ele conhece tudo, até os sentimentos de cada um dos personagens. Mas ele dá até umas intervenções na história, mas ele não se intromete. Já o narrador intruso, o próprio nome já diz, ele é muito parecido com o onisciente, porque ele conhece os sentimentos dos personagens, mas ele se intromete, ele dá a opinião dele sobre a história, ele dá a opinião dele sobre os personagens, ele é um fofoqueiro. Para finalizar a estrutura da narrativa, nós vamos para o foco narrativo. Foco narrativo, como vocês já viram nos narradores, ele pode ser em primeira ou terceira pessoa. Então, se aparecer nos exercícios, qual é o foco narrativo? Vocês vão observar como a história foi contada, se foi em primeira pessoa, se os verbos estão em eu ou nós, ou seja, em primeira pessoa, ou se os verbos estão na terceira pessoa, ele ou eles, tá bom? Então, foco narrativo, primeira ou terceira pessoa. Essa foi nossa videoaula sobre as narrativas ficcionais e, no geral, sobre a estrutura da narrativa. Um grande beijo para vocês e até a videoaula de número 13.